Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, então dessa vez o vídeo é sobre o sistema reprodutor feminino e as suas estruturas morfofuncionais, tá certo? Então a gente está vendo aqui as estruturas internas, depois a gente vai ver também as estruturas externas numa outra imagem. Bem, então começando pelos ovários, que são esses carinhas aqui, ó, olha lá que bonitinho, né? Então o ovário, ele tem o ovário direito e o ovário esquerdo, né? Eles ficam fixos ao útero através do ligamento ovariano, tá certo? E também ficam fixos às tubas uterinas. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui pra gente. Não vai mostrar não. Mas a gente tem o ligamento suspensor do ovário, né, que vai ligar ele aqui às tubas uterinas, tá certo? Além disso, tem o ligamento largo do útero, né, que é uma estrutura bem grande que não está aqui na imagem para não poluir, mas que pega toda essa região aqui. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Toda essa região de trás aqui, ó, ficaria nessa estrutura aqui assim, mais ou menos o ligamento largo do útero, né? Pega tudo isso daqui, bem largão mesmo, o ligamento largo do útero, pegaria tudo isso daqui, tá certo? Bem, então já vimos como os ovários ficam estruturalmente posicionados, e aí a gente vai fazer o quê? Né? Avaliar que são os ovários, né, as gônadas femininas, que produzem os gametas. Então, assim, os ovários, eles já têm lá os seus oócitos, né? Desde o período embrionário da fêmea. Então a menina já nasce com a sua quantidade exata de oócitos que serão transformados em ócitos primários, em ócitos secundários durante o processo total da gametogênese lá bonitinha feminina, tá bom? Que isso é assunto para um outro vídeo. Bem, então basicamente os ovários eles vão secretar os hormônios sexuais mediante um estímulo hipotálamo hipofisário gonodal, né, que também vai ser tema de um outro vídeo, mas os hormônios sexuais secretados pelos ovários serão a testosterona não, pelo amor de Deus, o estrogênio e a progesterona. Então, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é um grupo de hormônios, né? Então, o mais abundante nele lá é o estradiol. Então, muita literatura vai trazer como estradiol e progesterona, mas só por conta da sua prevalência mesmo dentro dos estrogênios, tá bom? Outros hormônios também, como a inibina, que vai dar um feedback negativo lá para o sistema hormonal hipofisário, e também a relaxina, que vai ser importante depois lá na frente no relaxamento uterino, né, para fazer todo um trabalho muscular ali. Bom, veja só que interessante, né? A histologia do ovário. A gente não tem aqui uma imagem histológica, mas acho que é relevante a gente colocar que esse epitélio aqui de cima, aqui, ó, ele é um epitélio germinativo, simples, estratificado, nessa camada que está aqui cintilante. E aí quando você vai aprofundando, você tem uma túnica albugínea, né, que é profunda ali, está abaixo do epitélio, que é um tecido conjuntivo denso, é uma cápsula mesmo, esbranquiçada, né? Que no desenho aqui até dá para dar uma noçãozinha dessa cápsulazinha esbranquiçada. Infelizmente, o tecido mais citológico não é mostrado, né? Apenas macroscópico, mas a gente teria ali o córtex do ovário, que contém os folículos ovarianos, né? Que serão circundados por células, tipo um fibroblasto, uma célula estromal que chama, né? Células estromais, tá? Uma célula mais densazinha, assim, né? A gente também tem a medula do ovário, né? Que é onde vai ter ali o tecido conjuntivo frouxo, com vaso, nervo, linfa, né? Então tá tudo aqui dentro do ovário aqui. Afinal, as células precisam ser irrigadas, né? Então não dá para esquecer dessa parte. O folículo produzido lá no córtex do ovário, já no período embrionário, a gente vai discutir mais tarde, tá? Então eles são formados por oócitos em várias fases de desenvolvimento, tem as células foliculares que circundam ele lá,
né, as células da teca, tem as células granulosas também, tem várias camadas de células, cada uma responsável por uma produção hormonal. Depois a gente vai discutir um pouco mais isso. Por enquanto, você precisa lembrar o que é. Que o ovário ele secreta estrogênio, tá? Sobretudo estradiol. Beleza, muito bom. E também o folículo maduro já, né? Ele também vai se transformar no corpo lúteo. Então lá na frente, no período, na fase reprodutora feminina, você vai ter a liberação do ósseo secundário, né? E a manutenção do corpo lúteo, transformando-se em corpo albicante lá na frente, lá um corpo amarelado, né, lúteo, e depois um corpo esbranquiçado, albicans. Beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui no macroscópico aqui, depois a gente dá mais uma palhinha sobre microscopia quando formos falar novamente da questão de reprodução. Esses pedacinhos aqui, ó, são as fímbrias da tuba uterina, né? Tuba uterina é essa mesmo, né? Também chamada aí antigamente de trompas de falópio, né? Então hoje, se você ler no seu livro aí trompas de falópio, muda de livro, tá? Basicamente tá meio antigo esse negócio aí, tá bom? Então observa que aqui a tuba uterina ela pode ser dividida em 3 partes. Aqui ele divide em 2 só, né? Mas a gente geralmente divide ela em 3 partes. A gente vai ter o istmo da tuba, que seria mais nessa região próxima ao útero. A gente tem a ampola da tuba, onde faz essa curva aqui, né? Exatamente aqui onde faz essa curva. E a gente tem o infundíbulo, onde tem aqui as fímbrias lá na frente, né? Então, se a gente pudesse dividir elas aqui didaticamente, a gente pegaria aqui um pedacinho, seria o istmo da tuba, aqui esse pedaço seria a ampola da tuba, aqui o infundíbulo e aqui as próprias fímbrias, tá certo? Então, basicamente, assim, bem a grosso modo mesmo, a gente teria essa divisãozinha, tá ok? Bom, vejamos. Qual a importância da tuba uterina? A tuba uterina, ela vai ter aqui, como a gente falou, as fímbrias, né? E olha que legal que elas são aqui, ó, como se fossem cabelinhos, né, cara, que vão pegar justamente o ócito liberado pelo ovário, né? Então o ovário vai liberar ali o ócito e a gente consegue visualizar o que está acontecendo, tá bom? Então, pegar ele ali e trazer para dentro da tuba uterina para que ocorra a fecundação. Dentro da tuba uterina, lá dentro, lá, olha ela que bonitinha que ela é, né? Então ela tem ali a captação dela e tal, e lá dentro ela é composta por musculatura lisa, né? Então ela transporta também, né, uma musculatura lisa que vai fazer ali um peristaltismo, empurrando, transportando o ósseo secundário, né, fecundado, enfim, ou não, né? A ideia da mulher é que ela fecunde a cada menstruação, ou que ela se prepare para que ocorra a fecundação. Então, essa movimentação muscular vai fazer com que haja uma migração do ócito, que é uma célula imóvel, né? A célula que não tem flagelo, não tem cílio, não tem nada, então ela é uma célula imóvel. Então, a musculatura da tuba faz com que haja um movimento. E também os cílios da tuba uterina, né? Então, tem ali a túnica mucosa, né, da tuba uterina, que faz justamente a parte interna dela ser ciliada. E essa questão dela ser ciliada é que promove como se fosse uma esteira, né, que umidifica ali, tem as suas microvilosidades para poder proporcionar a migração do óssito. A túnica muscular, como eu falei, vai promover o peristaltismo através de uma musculatura lisa, né, em anel circular. E tem também essa camada mais externa daí, que é a túnica serosa, né? Então a túnica serosa é uma camada mais externa, que você consegue observar aqui, que vai proteger a tuba uterina. Bom, então a gente falou do ovário, falou da tuba uterina, vamos falar do útero, né, cara? O útero fundamental aqui, o nosso útero, que também pode ser dividido em 3 partes, né? Então, corpo fundo do corpo e fundo do útero
basicamente, né? A gente tem o colo do útero também, que não vai ser observável aqui. Talvez a gente consiga de outra forma. Mas são 3 divisões, né? Então, dividindo em fundo, onde vai se alojar o nosso queridíssimo embrião, o corpo do útero, que vai distender para poder fazer o canal do parto, e o colo do útero, que está mais aqui dentro, aqui, mas não sei se a gente vai conseguir... Ah, vai conseguir ver sim, olha que bonitinho aqui. Então, o colo do útero está aqui, ó. Vamos, puf, matar você, aqui você. O colo do útero, né? Que é o que faz lá o exame de Papa Nicolau, né? Ou o exame preventivo, né? Enfim, o compostologia oncótica, tá? Bem, então olha lá que legal o nosso útero aqui, bonitão, ai que legal. Pessoal, qual que é a intenção do útero também, né? Então o útero ele também pode ser dividido, além da sua questão estrutural, a sua questão citológica, ela pode ser dividida em endométrio, miométrio e perimétrio. Obviamente, o endo que está dentro, né? Então, dentro do útero lá, você tem uma região extremamente vascularizada, né? Cheia de um estroma conjuntivo, glândulas uterinas. E o endométrio, ele pode ser dividido em 2. Um extrato funcional, tá? Que reveste ali, que descama na menstruação, e um extrato basal, que esse não não sofre deleção durante a menstruação, né? Então o extrato basal, ele se mantém lá, e aí você tem o extrato funcional sendo todo ele menstruado, descamado durante a menstruação. Então funciona mais ou menos assim, ó. O basal ele se mantém aqui, né? Ele não muda, e aí o funcional fica por cimazinha dele aqui. Durante o processo de menstruação, o que vai acontecer? O funcional ele vai acabar sendo degradado e o basal se mantém. E aí aconteceu a menstruação. Eba, parabéns, não tô grávida esse mês, né? A maioria das pessoas não querem engravidar toda hora, né? Você se planeja para isso, enfim. Então, olha que interessante, né? Bom, muito bom. O muco cervical, ele vai ser produzido aqui na estrutura do cérvix, né? Do colo do útero. Vamos dar uma... Como é que eu vou fazer para entrar aqui no colo do útero? Aqui, achei. Então, o muco produzido lá pelo cérvix, ele tem água, tem glicoproteínas que alimentam a microbiota vaginal e que vai manter ali o pH mais ácido, né? Então, ele é rico em lipídios, enzimas e sais inorgânicos e naturalmente assim. Durante a ovulação, né? Então, através das reações hormonais lá, que o ovário vai liberar um ócito e esse ócito vai chegar aqui na tuba uterina, né? O corpo está se preparando para poder fazer uma gestação. E nesse momento é que vai acontecer uma alteração nesse líquido. Então ele vai ficar mais viscoso, levemente mais alcalino naquele período fértil, né? Geralmente ele pode formar um tampão cervical, que inclusive vai proteger os espermatozoides, promovendo sua capacitação, deixando a cauda do espermatozoide mais vigorosa, né? Então, toda essa estrutura bioquímica é feita para poder permitir que haja a fecundação mais adequadamente, né? Então, tudo trabalha para que isso aconteça, tá certo? Bom, então essas são as estruturas internas aí, né? Da nossa... enfim, falamos do ovário, falamos da tuba uterina, falamos do útero e agora vamos falar da vagina, né? O vagina é o canal vaginal. Também falar canal vaginal é meio que redundante, porque vagina é só o canal mesmo. Então, vamos ver o que acontece aqui na nossa vagina, né? In English. Bom, então aqui a vagina, ela também é capacitada ali com a sua histologia em 3 camadas teciduais, né? Então a vagina ela vai ter, vamos dar uma apagadinha nela aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, tem aqui a parte interna dela,
que tem uma túnica mucosa, cheio de células dendríticas, cheio de glicogênio, com ácidos orgânicos, com uma microbiota própria. Ali você tem naturalmente a presença de bactérias, você tem a presença de fungos, né? A própria Cândida tá aí vivendo aí, tá? Em você, mulher que tá assistindo esse vídeo agora. Então, tudo tá aí. E o pH é de mais ou menos 4, cara, bem ácido mesmo, né? Um pH ácido que é produzido pelos ácidos orgânicos liberados pelas próprias células da microbiota que estão ali, tá bom? É um tecido formado por epitélio escamoso estratificado, ou seja, com uma alta taxa mitótica, né? Para que seja resistente a atrito, né? A ideia é que tenha bastante atrito. Se você não tem tido tanto atrito, tá errado. A túnica mucosa é assim. A túnica muscular ela é distensível, né? Então, veja, é possível que a gente tenha uma dilatação aí para poder fazer o canal do parto, né, acontecer. Nascer uma criança aí de 40 centímetros, tem que dilatar bastante e ele é distensível, então ele acaba voltando, né, ao seu tamanho original ou perto disso, que é muito bom. Nesse tecido muscular também aqui a gente teria a presença do ímen, né? Então nessa estrutura aqui no ósteo vaginal a gente teria a presença do ímen nas meninas ainda virgens, né? Ainda sem nenhum tipo de relação de penetração sexual. E a sua túnica adventícia, que é essa camada mais externa, a gente já tem um tecido conjuntivo aureolar, né, que é frouxo e tal, que ancora a vagina na uretra, né, que vai ancorar também a bexiga, o reto, o ânus. Lembra que tá tudo aqui, né, cara? Então aqui a gente não tá mostrando, mas você tem aqui atrás, aqui, ó, vamos mostrar aqui mais ou menos como ficaria. Então, a bexiga está mais ou menos nessa estrutura. Aqui você tem a camada final do intestino. Então, essa é uma das razões, inclusive, para que quando a mulher engravide, né, o útero aumenta de tamanho e pressiona a bexiga, que faz com que ela diminua a sua capacidade volumétrica, que dá muito mais vontade de fazer xixi o tempo todo, né? Então a bexiga diminui ali a sua capacidade. Enfim, então veja só, a vagina tem essas considerações aí, tudo bem? Quando a gente utiliza um DIU, por exemplo, né, como método contraceptivo, o que a gente está buscando é justamente isso aqui, ó, colocar o DIU nessa estruturazinha, né, aqui em volta do colo do útero, tá? Deixa eu dar uma voltada aqui, ó, em volta do colo do útero aqui em cima, para que o DIU fique bem posicionado aqui. Vamos lá, ó. Então a gente colocaria o DIU, ele vem aqui, né? Faz tem essa carinha aqui, mais ou menos aqui assim, o DIU, tá? Então, nossa, ficou horrível o desenho, mas tudo bem. Então ele ficaria aqui protegendo o colo do útero. Você tem vários tipos de métodos contraceptivos com relação ao DIU, né? Então você pode ter um DIU Mirena, né, hormonal, tem DIU com cobre, enfim, tem várias funções aí, mas só para poder mostrar mais ou menos como ficaria a localização do nosso amigo ali, tá bom? Bem, então, pessoal, basicamente é isso aí. Vamos ver agora a região dos órgãos externos, né? Então, externamente a gente teria o quê? Olha lá que bonito, então, né? Então, agora aqui a gente tem aqui o pudendo feminino, né? Pudendo vem de pudor, né? Então, também chamado de vulva, né? Então, se você olha para essa estrutura macro aqui, né, e chama ela de vagina, alguma coisa está errada. Você não aprendeu direito a anatomia, tá? Então, vamos lá. Ó, então, essa aqui nada mais é do que o pudendo feminino. Então, a gente tem aqui o prepúcio do clitóris, né, aqui em cima, o próprio clitóris. Lembrar que o clitóris
ele é uma estrutura análogo ao pênis masculino, então ele também tem glande, também tem corpo cavernoso, também é excitável, também é altamente estimulável e é importantíssimo, né, para manutenção aí da fecundação, enfim, que haja um estímulo importante sexual de prazer na mulher por conta das secreções que ela vai acabar liberando durante, né, o ato sexual com mais prazer. Então, a grosso modo, quanto mais prazer a mulher tiver, maior a probabilidade de uma fecundação ser bem sucedida, tá ok? Veja só. Então a gente tem aqui o prepúcio, a glândula do clitóris, a gente tem aqui um frênulo, né, essa estruturazinha entre o clitóris e os pequenos lábios. A gente tem os, agora chamado, né, de as pregas ali do pudendo, são os lábios maiores e os lábios menores. E a gente tem aqui a uretra, né? Então, a abertura da uretra, né? O ósteo uretral, lembrando, no paciente masculino, né? No ser humano masculino, a gente tem a uretra pertencente ao sistema reprodutor e, concomitantemente, ao sistema urinário. Na feminino, não. Então, no feminino, o sistema reprodutor independe da uretra. A uretra está ali, mas ela não faz parte do sistema reprodutor. Ela está ali por uma questão anatômica, mas ela não tem nada a ver com o sistema reprodutor. A gente tem o vestíbulo vaginal, né? Vestíbulo é entrada, né? Então, tipo, prestar um vestibular, entrada na faculdade. Então, vestíbulo aqui seria a entrada da vagina. Vagina, como a gente já viu, é um canal, nada mais do que isso. O ímen é uma estrutura presente aí, uma membrana, uma película presente em meninas que não obtiveram penetração vaginal até então. Aí, claro, tem as situações ali de ímen complacente e tudo mais, mas isso são detalhes que não vão romper o ímen por razões, enfim, por diferentes razões, né? Normalmente ele vai se romper durante a primeira ou as primeiras relações sexuais da garota. Do outro lado, a gente vai ter o que então? Os lábios maiores aqui em volta, os lábios menores mais internamente, né? Tudo esse rosinha que se enxerga aqui é lábio menor. E a abertura do ducto da glândula vestibular maior. Então eu quero mostrar essas glândulas agora para você poder entender melhor o que está sendo falado. Aqui, ó, voltamos lá, né? Então, olha que bonitinho, os pequenos lábios aqui, como a gente tinha visto, né? Aqui seria a abertura, cadê o nosso amiguinho aqui? Da glande do clitóris, olha que bonitinho, né? Lindo lá, olha lá. Tá vendo? Ó? Tanta gente procura você, né, meu filho? Olha lá que bonito. Ele é isso aí mesmo, ele é análogo a um pênis, né? Só que feminino, tá bom? Muito fofinho, né? Bom, vamos lá. Olha lá que interessante. Então a gente tem aqui essas estruturas laterais. Opa, não é isso que eu queria. Essas estruturas laterais são os bulbos vestibulares, né? E o bulbo vestibular, ele tem uma... Opa, ficou maluco aqui o negócio. O bulbo vestibular, ele tem uma responsabilidade interessantíssima, né? Por quê? Porque são duas massas eréteis, tá? Então elas também vão acabar se inchando ali de sangue durante a relação sexual, que vão, né, pressionar o pênis durante o sexo, podendo fazer com que haja a ejaculação. Então a ideia, né, da penetração é que haja a ejaculação, que o líquido seminal seja depositado cheio de espermatozoide na vagina, que é essa estrutura aqui. O sêmen deveria entrar, né, todo o esperma pelo colo do útero, chegar no corpo do útero, metade dessa galera vai para um lado, outra metade vai para o lado certo, e esse, vamos pegar aqui como exemplo, esse ovário liberou um folículo secundário dominante, né, um folículo de Graafi que a gente vai ver depois. Então, esse útero tá cheio, banhado lá de espermatozoide, né? Alguns milhões de espermatozoides estão lá e eles vão nadando, migrando até aqui na ampola
da tuba uterina para poder se fecundar com o ósseo secundário que foi liberado lá. Deu para entender? Então, gente, a ideia global, o corpo trabalha para isso, né? Para a perpetuação da espécie. É óbvio que existe todo um processo de planejamento familiar e tal, pô, hora certa para a família engravidar e tudo mais, o casal engravidar e tal, mas o corpo foi trabalhado para isso mesmo. Então a ideia do bulbo vestibular é que ele sim se encha para que proporcione uma ejaculação mais efetiva, tá ok? Bom, então o que a gente tinha para poder falar para vocês era isso, né? A gente tem as estruturas femininas já desenhadinhas, e se você gostou do vídeo, dá aquele gostei aí, né? Manda pro pessoal e tal, deixa o vídeo rodando na playlist que pode ser útil para o seu estudo. Valeu? Um ótimo dia para você e até mais. E para encerrar, o sistema reprodutor feminino também conta com glândulas acessórias, né? Então a gente tem aqui a glândula mamária, por exemplo, né? Que é uma projeção anterior aos músculos peitoral e serrátil, né? Peitoral maior e serrátil anterior, ligada a eles por uma face de tecido conjuntivo denso. Então por isso que a mama tem essa textura característica, né? Porque ela está sobre uma camada muscular, tá bom? A papila mamária, né, que é esse biquinho aqui mesmo, né, onde vão ficar os ductos lactíferos, tá certo? E se situam na auréola, né? Então, visualmente ali ela pode ser mais ou menos pigmentada. Essa papila mamária ela pode ser mais protuberante ou menos protuberante, enfim, isso tudo vai ter uma interferência depois lá no processo de amamentação, tá bom? Mas o que a gente precisa entender, né? Os ligamentos suspensores da mama vão dar sustentação a ela, né? Então a gravidade vai prejudicar um pouquinho justamente pelos ligamentos suspensores aí. Então, quanto mais tecido adiposo, basicamente, maior vai ser o volume dessa mama. A responsabilidade dessas glândulas é a produção ali e síntese de injeção de leite, né? Leite materno lá, tá bom? E essas células que a gente tá vendo aqui, ó, vamos dar uma apagadinha nelas aqui. Olha lá, tá vendo? Elas formam tipo uma rede ali, ó. Vamos acabar com a mama, a gente chega aqui nela. Então, esses lobos mamários, tá? Eles são glândulas sudoríferas modificadas, né? Então você tem ali de 15 a 20 lobos mamários que vão se dividindo até os alvéolos mamários, né? Então esses pequenininhos aqui, cada lobo é formado por vários alvéolinhos. E aí você tem os túbulos, os ductos, os seios lactíferos, aqui até chegar finalmente no ducto lactífero, tá? Então eles vão sendo produzidos lá atrás até chegar aqui na excreção, tá certo? Então ela é estimulada, nessa lactação é estimulada pela prolactina lá na adenohipófise, né? Então mais um sistema hormonal trabalhando para geração de vida, né? E a própria progesterona e o estrogênio também vão estimular a síntese e ejeção de leite no período puerperal da mulher, né? O período pós-parto lá. A ejeção é estimulada pela ocitocina na neurohipófise, né? Então você tem a adenohipófise trabalhando com a prolactina e a neurohipófise trabalhando com a ocitocina. E é estimulada pela sucção do bebê. Então, quando o bebezinho nasce, né, inclusive é uma das condutas hoje do alojamento conjunto, quanto mais precocemente você colocar o bebê para mamar, mais rápido vai ser a adaptação do binômio mãe e filho, ok? Então, o sistema reprodutor conta com órgãos internos, externos e também as glândulas acessórias. Valeu!